Declaramos, portanto, aberta essa audiência pública, na qual a secretária municipal, Márcia Cecília Sulac, na qualidade de gestora do Sistema Único de Saúde, na esfera do governo municipal, apresentará relatório detalhado, contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, referente ao primeiro quadrimestre de 2018, de acordo com o artigo, parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Essa audiência pública terá duração de 2 horas, de início às 9h31. A mesa encontra-se, portanto, composta aqui pela Comissão de Saúde e pela secretária. Agradecemos aqui a todos. A secretária, por favor, pode iniciar a apresentação do seu relatório. Muito obrigada. Bom dia a todos, cumprimento os nossos vereadores, fazer um cumprimento especial ao vereador Pia, que é o aniversariante de ontem. Um grande abraço aí, obrigado aí pelo apoio, sempre apoiando as causas da saúde. Parabéns, vereador. Deixar, acho que é a oportunidade também de colocar, frente à situação que o país está vivendo, deixar essa casa informada. Nós temos trabalhado com toda a nossa equipe, no sentido, o nosso prefeito Rafael Greca, todo o secretariado, os senhores e as senhoras têm acompanhado. Nós temos uma situação um pouco, diria, um pouco melhor do que a gente tem visto aí fora. Nós conseguimos rapidamente manter os estoques de combustível, porque uma preocupação quando começou a greve é que a gente não tivesse parada dos serviços essenciais. Os senhores e as senhoras sabem, nós temos 26 ambulâncias do SAMU, mais as nossas ambulâncias do transporte sanitário nos distritos e todo o transporte que nós realizamos no dia a dia para pacientes para hemodiálise e outras atividades. Então, isso está equacionado desde a semana passada, foi a primeira medida que o prefeito tomou, junto com o secretário de Defesa Social, Guilherme Rangel. Nós garantimos o abastecimento da nossa frota. Então, nós estamos numa situação, digamos, com a frota funcionando adequadamente. Inclusive, os insumos, foi feita toda uma estratégia para garantir a chegada, né, do materiais, insumos que dependem de muito transporte, junto com a Secretaria de Estado. A única situação que nós temos no momento é os funcionários, que muitas vezes hoje nós tivemos problemas em algumas unidades com faltas de médico, porque não tem, às vezes saem de plantão, vêm de um outro município até, para chegar aos nossos serviços. Nós estamos com algumas baixas, mas todas já equacionadas. A nossa preocupação é que, eventualmente, a partir de agora, a gente tenha... Ontem eu tive em conversa com o presidente da Federação das Misericórdias, dos nossos hospitais, e está havendo falta nos hospitais, inclusive de alguns funcionários, o que pode prejudicar um pouco o atendimento e a chegada dos usuários que dependem do transporte. Então, essa situação do momento, a gente tem acompanhado para e passo essa situação. Eu acho que eu tenho uma apresentação, se puder pôr. Então, como de praxe, a cada 4 meses, nós temos, de acordo com a Lei Federal 141, de 2012, ela estabelece a apresentação a essa casa do nosso relatório quadrimestral de gestão. Nós dividimos essa apresentação em 8 itens. Ao final, o Edgar, que é o nosso diretor do Fundo Municipal de Saúde, vai fazer a apresentação dos dados financeiros. Nós vamos falar um pouquinho da rede física, recursos humanos, auditorias, da produção de serviços, do aplicativo, dos nossos indicadores e os destaques. Os senhores e as senhoras receberam um documento onde tem todo o detalhamento. Eu vou
destacar aqui na apresentação os pontos mais relevantes da nossa apresentação. A nossa rede física, Curitiba, 1.908.000 habitantes. Lembro, senhores e senhoras, que o nosso sistema ele é metropolitano em vários aspectos, na assistência às UPAs, o nosso SAMU é metropolitano, e toda a nossa rede de atenção hospitalar, ambulatorial especializada, ele é metropolitano também. Então, são 111 unidades, 9 unidades de pronto atendimento, 12 centros de atenção psicossocial, 5 unidades de atenção especializada, 3 centros de atenção especializada em odontologia, os nossos 2 hospitais, o Hospital do Idoso, a Maternidade do Bairro Novo, nosso laboratório, uma central de vacinas, 5 residências terapêuticas e um centro de zoonose. Nós temos hoje na Secretaria 8.649 servidores e tivemos no período desse ano 119 desligamentos. Pode passar. Nós temos, das auditorias que fazem parte do relatório quadrimestral no período de janeiro a abril desse ano, 49 processos de habilitação, acompanhamento, realizamos 12 visitas técnicas, fizemos uma auditoria junto com o DENASSUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, na área de oncologia. Em programas especiais da Secretaria, e aí nesses programas envolve os mutirões, que nós pagamos mediante auditoria, foram 6, e auditorias demandadas que nós fizemos foram 596. Aí a produção de serviço, a gente destaca nas principais áreas, consultas médicas, consulta do enfermeiro e procedimentos clínicos, odontológicos. Observa-se, tanto na consulta do enfermeiro quanto a odontologia, um aumento bastante importante. Na odontologia, cerca de 40% a mais em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Isso tem a ver com toda uma reformulação que a gente fez no processo de trabalho da odontologia. E isso dá condições, porque fazer gestão é também discutir processo de trabalho, nem sempre é fazer mais do mesmo. Na enfermagem também, e nós tivemos aí um pequeno decréscimo nas consultas médicas em relação a uma adequação no registro dos prestadores privados, porque esse conjunto é as consultas médicas da Secretaria Municipal, realizadas nas nossas unidades, e também realizadas pelos prestadores contratados, que fazem atendimento ambulatorial. Eles estavam cobrando consulta básica, que eram consultas especializadas, então houve uma adequação em relação a isso, à forma de registro. A gente tem auditado a forma de registro também. Esse é um relatório do perfil das nossas UPAs em relação ao atendimento. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras em relação a... Eu vou ver se eu consigo apontar aqui com a minha ponteira. A gente observa aqui, janeiro, 85.000 atendimentos, isso em torno de 2.700 atendimentos por dia, e nós passamos abril para 107.000 atendimentos. Um aumento de 30% nos atendimentos em 3 meses, as nossas UPAs. Isso pulou de 2.700 atendimentos para 3.500 atendimentos por dia. Significam 800 pessoas a mais por dia. E a tendência, nesse próximo quadrimestre, que vai envolver maio, junho, julho e agosto, é que isso aumente muito pelo inverno, pelas doenças respiratórias, e há um aumento significativo da demanda nas nossas UPAs. Pode passar? O que eu chamo a atenção aqui, a gente observa, nós trabalhamos com classificação de risco. E muitas vezes as pessoas, eu digo, o usuário que reclama,
não é o usuário que é o laranja, o que a gente chama amarelo, que esses prontamente são atendidos. É o paciente que, às vezes, usa as nossas unidades de pronto atendimento como clínicas populares para resolver problemas que poderiam ser atendidos na rotina de uma unidade de saúde perfeitamente. Isso aqui significa 80% dos nossos atendimentos que são verdes e azuis. Verdes e azuis são não urgentes. O azul pode ser atendido até na semana que vem. Ele não tem urgência nenhuma. O verde, ele tem uma situação que também não é necessariamente importante naquele momento. Pode passar? Esse é o gráfico, aquilo que eu falei. Se a gente olhar, 83% dos nossos atendimentos em UPA são realizados para usuários classificados como verdes, não urgentes. O que nós temos, que é o perfil da UPA, que é o amarelo e o laranja, e esse nós mantemos o tempo definido na classificação de risco. O que as pessoas não entendem é que, muitas vezes, quando chega um paciente laranja, vermelho ou amarelo, aquele profissional de saúde que está no consultório, ele vai ser deslocado para atender imediatamente o paciente que está numa situação mais grave. E, claro, que a fila do consultório do verde para, porque nós priorizamos, e esse paciente não pode esperar. É o paciente que chega com uma febre alta, que chega convulsionando, que chega desmaiado, que chega numa crise hipertensiva, esse imediatamente é acolhido e atendido. Então, em detrimento, e a gente tem insistido isso, UPA não é clínica popular. Pode passar. Nós trouxemos aqui algumas especialidades que, o ano passado, os senhores e as senhoras nos acompanharam, que foram motivos, inclusive, dos mutirões. Nós tínhamos, o ano passado, em julho, 17 mil pacientes em espera para consulta na ortopedia. Nós estamos com 8 mil pacientes agora, uma redução extremamente significativa nesse atendimento. Nós tínhamos na endodontia 9 mil, estamos com 7 mil. Na endocrinologia também uma redução importante. Esses dados são de janeiro, porque, na verdade, de julho. Na verdade, quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos 27 mil pacientes na espera de ortopedia, né? Na endodontia, eram 16 mil pacientes. Nós estamos comparando dados, então, tem uma redução aqui significativa. Pode passar? A mesma coisa, cirurgia vascular geral. Aqui são procedimentos cirúrgicos, que nós estamos trabalhando com os mutirões. A dermatologia, que nós saímos de 9 mil para menos de 3 mil pacientes, e a neurologia, que nós saímos de 7 mil usuários em fila para 3.700. Pode passar? Aí nós temos o nosso aplicativo Saúde Já, que objetiva trabalhar com facilitar e, inclusive, ajudar a tirar esse paciente verde e azul da UPA, para ele não precisar ficar em fila e fazer um pré-agendamento do seu atendimento. Nós lançamos agora, no mês de abril, uma terceira versão, e ele já está com uma funcionalidade muito interessante, que ele avisa o cidadão daquela consulta especializada. É de conhecimento dessa casa que nós temos um alto absenteísmo. Cerca de 35% dos nossos usuários não vão às consultas especializadas agendadas, embora avisados. Então, o aplicativo, ele manda uma mensagem para a pessoa, dizendo que aquela consulta dele foi marcada no dia, horário, o local, e ele, pelo aplicativo, ele confirma a ida ou não. Se ele não pode ir, ele pode, inclusive, dizer que não pode ir, para a gente poder otimizar aquela consulta. Então, isso tem nos ajudado muito. Além de tudo, essa versão do aplicativo, ele permite o acompanhamento da sua carteira de vacina. E os familiares acompanhar das crianças também. Então, a pessoa pode ver se está com alguma vacina em atraso,
ou a criança está com uma vacina. Isso é importante também para a gente trabalhar com a população, a importância disso. Tá? Pode passar. Além do atendimento, os agendamentos de rotina para a odontologia e os atendimentos clínicos. A nossa taxa de mortalidade infantil, nós estamos com um indicador de 7,2. A gente vem mantendo, junto com a Rede Mãe Curitibana Vale a Vida, todas as estratégias de redução e acompanhamento da mortalidade infantil, uma rotina nossa. Pode passar. Nós temos aqui, os senhores receberam, as senhoras na mesa, um folder do nosso programa que nós lançamos, o Escute Seu Coração, que eu já falei várias vezes aqui nessa casa. Nós precisamos trabalhar muito a morte precoce por infarto e AVC, que é o que mais mata o curitibano. E se os senhores observarem aqui no período, Curitiba vinha num decréscimo até 2012, tanto das mortes por AVC, quanto as mortes por infarto, e nós tivemos aqui, 2013 a 2016, uma subida, e voltamos agora a montar toda uma estratégia de redução da morte prematura, que mostra aqui, já no período 2017 e 2018, a gente vem acompanhando, e lançamos o programa que objetiva trabalhar com a morte precoce, né, que representa hoje em Curitiba 25% dos óbitos, é muito significativo. Nós estamos falando de mais de 1.000 óbitos por ano. Pode passar. Aqui também é um gráfico que mostra as mortes por câncer. As mortes por câncer estão em ascensão. Esse é um componente importante para a gente discutir e tem a ver com o envelhecimento da nossa população. Alguns especialistas dizem que em mais uma década, 1 em cada 2 cidadãos terá câncer. Né? Então, é uma situação que a gente tem que aprofundar a discussão e os estudos com relação a isso. E posso dizer que, embora o Escute Seu Coração, ele tem uma estratégia voltada, ele trabalha muito o estilo de vida das pessoas. E câncer tem a ver também com o estilo de vida, com a atividade física, alimentação saudável, diminuição do estresse, e uso, né, o tabagismo e outras questões que podem interferir. Mas ele está em ascensão. Nós temos aqui as doenças do aparelho circulatório, especialmente o infarto, em queda, a questão do diabetes, que também preocupa, e diabetes é fator de risco para todas as doenças do aparelho cardiocirculatório, infarto e AVC, e as doenças respiratórias aqui, que parecem manter uma estagnação. Pode passar? Nós temos esse mapa, mostra para nós, a gente tem um acompanhamento do perfil das doenças respiratórias. Até recentemente surgiram alguns áudios e algumas notícias muito alarmantes com relação à gripe, o H2N3, enfim, as pessoas propalando inverdades aqui. O que a gente tem e acompanha com o nosso Centro de Epidemiologia, Par e Passo, o monitoramento das doenças respiratórias. O Dr. Alcides, que é o diretor do centro, acompanha. E a gente tem aqui, mostra o perfil Tatuquara, algumas regiões mais que têm destacadamente um aumento, que a gente até tem que discutir algumas outros fatores ambientais que podem estar afetando isso, o aumento desses casos respiratórios, não só, até porque demonstra um perfil, eventualmente, que não é só da condição de vida. Aqui tem uma condição de vida também, que mostra uma condição de vida também menos adequada de moradia, que pode contribuir para isso também. Pode passar? A nossa campanha de vacina, nossa meta é vacinar em Curitiba para a gripe 515 mil. Nós vacinamos até 25 de maio, que é o dado que nós tínhamos, 293, estamos com 57% da meta. O que nos preocupa são as crianças aqui,
Os idosos têm atendido bem, as puérperas também, mas as crianças e gestantes não têm buscado a vacina, e nós estamos ainda, temos mais um período, uma semana pela frente, precisamos impulsionar essas vacinas. Pode passar? Esse é o nosso gráfico de cobertura vacinal, já falei sobre isso nessa casa. Há uma preocupação muito grande com relação à cobertura vacinal das nossas crianças, porque isso aqui, a cobertura pode representar um risco para a nossa sociedade se a gente não garantir o mínimo de cobertura que evita também, porque o vírus circula, os vírus das várias doenças que essas vacinas protegem circulam no nosso meio, e a vacina é a única proteção eficaz que nós dispomos no momento. Pode passar? E aqui tem uns gráficos que chamam a atenção para nós. Por exemplo, na polio, quem não vacina são as áreas centrais e áreas mais famílias de uma condição maior. E a periferia, aqui é Tatuquara, pega uma parte do Bairro Novo, né? Mas o que chama a atenção para nós é que há um movimento contra a vacina, que preocupa muito, principalmente nas pessoas com maior instrução e melhor condição socioeconômica, como mostra o mapa aqui, nessa área central, que pega Batel, área central, Jardim Social, enfim, outros bairros. Pode passar. A mesma coisa com a vacina da pneumo 10, a tríplice viral, que são as vacinas de proteção de sarampo, varíola, enfim. Pode passar. De destaques para esse quadrimestre, nós inauguramos, em janeiro desse ano, a unidade Jardim Aliança, uma unidade acertadamente colocada numa área de alta vulnerabilidade, dividiu a área com a unidade de saúde Santa Cândida, que atendia quase 40 mil pessoas, isso ajuda muito também o atendimento, e ela já nasceu com a estratégia de saúde da família, dentro dos critérios que nós temos trabalhado, de áreas de alta vulnerabilidade, trabalhar com a estratégia de saúde da família, e ela está atendendo hoje quase 14 mil pessoas nessa área. Pode passar? Nós também tivemos aqui a renovação da frota do SAMU. Nós renovamos, desde o ano passado, como assumimos a gestão, 85% da nossa frota. Foi a maior renovação da história do SAMU de Curitiba. E aí agradeço a contribuição do Ministério da Saúde, ministro Ricardo Barros, do secretário Michele Caputo, do Governo do Estado, que nos apoiaram, nessa casa, todos os vereadores que fizeram incursão junto ao Ministério e ao Governo do Estado, para que a gente conseguisse renovar. Isso nos dá um grande alívio, porque nós vivíamos com ambulâncias baixadas por manutenção, porque um veículo com... a grande parte da nossa frota era anterior a 2011. Então, veículos que paravam quase que diariamente, 3, 4, 5 veículos para manutenção, o que deixavam de atender a população. Então, com a frota renovada, isso nos dá uma segurança para a equipe, para os usuários, e menos ambulância machada, mais gente atendida pelo SAMU nessa cidade. Pode passar? Nós também iniciamos, em março desse ano, um curso de gestão do SUS voltado para a atenção primária de saúde. Nós precisamos formar nossos servidores para a gestão, para a aplicação de critérios com eficiência, efetividade. Nós tivemos a aula inaugural com o nosso prefeito Rafael Greca, de Macedo. Aliás, foi uma aula, está, acho que, disponível. A aula dele é imperdível. Uma aula que conta a história da nossa cidade, junto com o nascimento da saúde, e como é que a saúde se organizou em Curitiba. Nosso prefeito tem uma capacidade, além de um profundo conhecedor, fazer essa junção, e foi uma aula assim, maravilhosa para dar início a esse curso. Nós vamos formar especialistas em gestão, focados na atenção primária, que é a nossa missão. Então, são 120 servidores que estão fazendo curso.
Esse curso, a gente agora também conseguiu o apoio do Ministério da Saúde, com financiamento para nos ajudar, e tenho certeza que a nossa cidade só ganha com isso, formando profissionais para cada vez mais qualificar a nossa saúde em Curitiba. Próximo. Ainda nós estamos trabalhando junto com o governo do estado num programa que chama APSUS, Atenção Primária no SUS, e trabalha com critérios, né? Os bons serviços de saúde no mundo trabalham com acreditação, que dizem que aquele serviço, quais são os critérios para se manter uma boa atenção, uma boa qualidade da atenção. E nós estamos trabalhando a certificação das nossas unidades para essa qualificação. Então, nós já tivemos mais 7 unidades que ganharam selo bronze. Ano passado, nós tivemos 11, já estamos com 18, e esse ano nós devemos avançar para mais umas 40 unidades. Isso dá qualidade da atenção e mantém padrão e organiza processo de trabalho na atenção à saúde. Pode passar. Ainda nós fizemos, aí coordenado pelo Dr. Alcide, todo o nosso grupo da epidemiologia, junto com o grupo da atenção primária, um trabalho de um estudo, né, do perfil da mortalidade da doença cardiovascular de 96 a... são 20 anos, a gente fez um retrospectivo, a partir de agora, com o Escute Seu Coração, a gente monitorar todos esses dados, e tenho certeza que Curitiba vai ser pioneira, como foi no Mãe Curitibana, em ser uma das primeiras capitais a reduzir morte prematura, né? Nós vamos passar, com certeza, a ter uma qualidade também dos nossos serviços nesse sentido. Acho que era isso que eu tinha para falar, e estou à disposição. Acho que o Edgar agora vai apresentar os dados financeiros da Secretaria. Bom dia a todos. Como a secretária Márcia já expôs, nós estamos trabalhando e fazendo a apresentação do primeiro quadrimestre do exercício de 2018, em cumprimento à Lei Complementar 141 e as informações financeiras, a Lei Complementar 101 de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, e além, é lógico, da Constituição Federal. Então, para iniciar, nós vamos estar tratando das receitas pela origem do recurso. E, para não nos delongar muito, então, nós vamos tratar só da última coluna ali, do valor total, que é o que nos interessa, né? Então, dentro do bloco de atenção básica, nós oferimos as receitas no valor de R$ 32.929.324,25. No bloco de média e alta complexidade, R$ 233.302.285,80. No bloco de vigilância em saúde, R$ 2.700.319,74. No bloco de assistência farmacêutica, no mesmo período, R$ 2.642.125,79. No bloco de gestão do SUS, R$ 234.900. No bloco de investimentos, R$ 710.000. Nos convênios federais diversos, né, R$ 10.000. As transferências estaduais no período foram na ordem de R$ 10.225.272,69. Receitas diversas, oriundas, né, de outras fontes de recursos, R$ 946.786,69. As transferências do Tesouro Municipal, do município para o Fundo Municipal de Saúde no período, foram na ordem de R$ 278.873.524,53. Auferindo um total das receitas orçamentárias para o período na ordem de R$ 562.574.000
539,49. O próximo gráfico, ele demonstra uma representação gráfica, né, o próximo slide, uma representação gráfica das receitas. Nós verificamos ali que, lógico, as transferências financeiras do município e o bloco de alta e média complexidade são os que têm maior destaque pelo volume de receitas auferidas no período. O próximo slide, ele trata das despesas pagas pelos mesmos blocos de origem dos recursos. Então, no período, foram investidos na atenção básica R$ 25.704.177,49, na média e alta complexidade R$ 211.404.632,36, na vigilância em saúde R$ 3.941.639,50, na assistência farmacêutica R$ 5.980.809. No bloco de gestão do SUS, no primeiro quadrimestre, R$ 30.290,10. No bloco de investimento, R$ 1.508.072,93. Dos recursos do Tesouro, R$ 289.749.420,49. E em outras fontes, né, 851.435 reais com 79 centavos. Então, no total, no período, nós investimos na saúde, né, 539.170.477 reais com 66 centavos. Semelhante às receitas, um gráfico onde demonstra, né, a média e alta complexidade e os recursos do Tesouro com os maiores volumes de investimento, né. Agora, no próximo slide, nós vamos estar apresentando as despesas por categorias econômicas. É sempre bom lembrar que, dentro das receitas correntes, nós fazemos a abertura das despesas com pessoal e custeio. E, dentro dessas de custeio, mais uma abertura para o repasse para os prestadores dos serviços da saúde, do SUS. Então, as despesas correntes no período foram na ordem de R$ 536.853.570,19, sendo que destes, com pessoal e encargos, nós aplicamos R$ 216.815.697,52. No custeio, R$ 320.037.872 reais com 67 centavos. E dentro desse custeio, o maior volume, né, R$ 282.086.750 reais com 77 centavos, foram repassados para os serviços específicos, pagamento de hospitais e demais serviços na área de saúde do SUS. No mesmo período, as despesas de capital foram na ordem de R$ 2.316.907 reais com 47 centavos, totalizando, né, o valor de R$ 539.170.477 reais com 66 centavos. O próximo slide demonstra, né, os gastos, sendo que o que devemos considerar é as despesas correntes com as despesas de capital. Os outros são uma abertura das despesas correntes ali. Nesse próximo slide, a demonstração, nós partimos do resultado financeiro do exercício de 2017, com o saldo em 31 de dezembro de 2017, que foram, né, na ordem de R$ 65.308.058,25,
nós auferimos de receitas R$ 562.574.539,49, sendo que as receitas orçamentárias do fundo municipal, próprias do fundo, né, de transferências, R$ 283.701.014,96, e as transferências do município para o custeio da saúde, R$ 278.873.524,53. Contra, né, uma despesa, um investimento na ordem de R$ 539.170.477,66, assim distribuídos. A despesa orçamentária, né, no período, foram na ordem de R$ 651.017.745,24. E a orçamentária efetivamente paga, né, foram na ordem de R$ 539.170.477,66. Então, o saldo para o próximo quadrimestre, né, que nós fechamos no dia 30 de abril, R$ 88.712.120,08. Aqui é uma demonstração, então, também do gráfico, como se comportou, levando em consideração que no primeiro, se nós pegarmos ali a linha da receita, em janeiro, o primeiro pico ali, então, como o orçamento do município ele é aberto mais para o final do exercício, não que nós não deixamos de ter despesas no começo do exercício, mas só as despesas que estavam empenhadas no exercício anterior. Por isso que a receita ela tem um pico maior em janeiro, depois ela quase que acompanha a despesa durante o período. Agora, graças aos esforços da gestão, né, então, a receita, nós vamos demonstrar a aplicação dos recursos da saúde frente à transferência das receitas tributárias do município. Então, a receita tributária do município de impostos, que fazem parte da composição dos valores que compõem os limites da saúde e da educação, também é utilizado o mesmo limite. A receita tributária foi na ordem de R$ 1.829.377,22. E o repasse do município para o Fundo Municipal de Saúde foram na ordem, como nós já apresentamos, R$ 278.040.772, o que totalizou num percentual de 16,04%. O que preconiza a legislação, como é sabido, é 15%, né, durante o exercício. Então, o que demonstra que nós estamos, se continuarmos, e vamos continuar assim nos próximos períodos, atingiremos os limites constitucionais e legais propostos. Da nossa parte seria isso, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que vier a ser necessário. Eu quero registrar a presença aqui da Liliane Sabag, coordenadora do controle de tabagismo, da senhora Ana Maria Cavalcante, médica da Secretaria Municipal de Saúde, do Departamento de Atenção Primária, e do senhor Fernando Andrade, que é coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Bom, agora nós faremos as perguntas. Acho que faremos 3 vereadores perguntam, iniciando pela Comissão de Saúde. A secretária responde a seguir, depois abriríamos para todas as perguntas, todos os demais vereadores e visitantes da nossa Câmara hoje. Nós temos já dois vereadores inscritos, e então vamos da mesa. Alguém mais? Senhora Maria Manfron. Companheiro vereador Jaime Marcelino, segundo a vereadora Noêmia,
E a terceira, nossa vereadora, ilustríssima Maria Manfron. Vereador Scalino do Povo. Perfeito, vereador. Vereador... Vereador Jairo Marcelino, com o senhor, então, por favor. Vereador Scalino, estou me inscrevendo, por favor. Bom dia a todos. Perfeito, vereador. Agradeço, presidente. Gostaria, no meu início, cumprimentar todos os atendentes da saúde, os médicos, através da nossa secretária Márcia. E fazer um agradecimento todo especial ao prefeito e à secretária que disponibilizaram os postos de saúde para receber os funcionários do transporte coletivo, também os taxistas da nossa cidade, para que pudessem ir aos postos de saúde tomar a vacina com a apresentação do documento funcional. Então, os nossos sinceros agradecimentos eu faço à Secretaria e ao município de Curitiba. Obrigada, vereador. O próximo seria a vereadora Noêmia. Muito obrigada. Quero parabenizar a secretária Márcia pela explanação, cumprimentar todos aqui da Secretaria de Saúde, em especial a doutora Flávia. Quero dizer que ela é muito competente na área. Eu já falei aqui para a doutora Márcia. Parabéns. Doutora Márcia, eu tenho visitado as unidades de saúde e as UPAs, e uma das maiores queixas e preocupações é em relação ao número de médicos, número de profissionais, tanto de auxiliares na área de odontologia, em relação aos enfermeiros, ao cúmulo de desvio de funções, como está no plano de carreira. Então, eu gostaria de saber qual que é o planejamento da Secretaria para resolver essa questão tão pontual e importante. Há uma queixa genérica em relação ao cansaço, a horas de trabalho, a acúmulo de funções, enfim, eu gostaria de saber. Outra questão sobre as auditorias que são feitas com controle de avaliação, que são responsáveis pela atribuição de liberação e autorização de internações e procedimentos de alto custo. A minha pergunta é, nós temos 66 demandas originadas do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público, e 49 processos de pagamento administrativos. Gostaria de saber que se trata essas demandas, quais são essas ações judiciais e como é feita essa composição de centros de auditores. Quem são essas pessoas? O número de leito também se manteve em relação ao período de 2017. Eu tenho uma preocupação em relação ao hospital evangélico, a preocupação de perda em relação a leitos, o que está sendo planejado em relação a essa questão. Em relação à mortalidade infantil, a minha preocupação em relação à morte dessas crianças, quando diz no relatório que também tem uma questão de fatores maternos. Se dentro desses fatores maternos está incluso a drogadição. E também em relação à unidade de saúde, a UPA do SIC, eu acho que todos vão perguntar em relação qual que é o planejamento, e está tendo um impacto nas outras UPAs, enquanto está fechada essa unidade. Também eu gostaria de saber, em relação a recursos humanos, o relatório na página 49 informa que são só 18 cargos comissionados na Secretaria de Saúde. Eu gostaria de saber se está englobado cargos dos demais equipamentos de saúde, unidade básica, as UPAs, se tem todo esse. E o número do VAS já é um total de 1.910 profissionais. Então, gostaria de saber quantos são servidores estatutários efetivos e quantos são comissionados. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Na sequência, eu queria pedir desculpa, eu não fiz um acolhimento à secretária, meu bom dia aos demais colaboradores, nosso chefe de gabinete da saúde, o Ricardo, chefe de gabinete, e todos os demais funcionários da autoridade de saúde, os presentes vereadores e vereadoras, e aos internautas. Então, passamos para a vereadora Maria Manfron, para que depois possamos ter as respostas da secretária desse primeiro bloco. Muito bom dia, obrigada a parte que me cabe. Eu quero cumprimentar a toda a mesa, a presidente da saúde aqui desta casa, e a nossa querida secretária Márcia.
e toda a sua equipe, que incansavelmente está sempre preocupada com a saúde. E os relatórios que a gente vê são muito bons. A gente sabe que tem alguns pontos pontuais que talvez tenha que resolver, mas, no geral, está funcionando muito bem. Ao nosso prefeito, pelo grande gestor, e muito preocupado com a saúde, pelo que ele tem feito nesses últimos dias também, né, com essa crise que o país está passando, ele tem se postado sempre para não faltar as primeiras necessidades. Então, seria para mim os cumprimentos, meus parabéns pela sua experiência, pelo seu trabalho, Márcia, e de toda a sua equipe. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Acho que a secretária já pode responder as 3 primeiras questões. Agradecer aí a vereadora Maria Manfron e o vereador Jair Marcelino o apoio e os elogios à nossa equipe. Nossa equipe tem trabalhado muito mesmo, todo mundo, para que a gente faça cada dia uma saúde melhor. A vereadora Noêmia fez algumas questões com relação a RH. Nós já estamos em chamamento 100 profissionais de saúde, 40 médicos, 40 técnicos de enfermagem, 20 enfermeiros, que já foi aberto o edital e devem até meados de julho, mais tardar, estarão em atividade na secretaria, que foi uma medida que nós discutimos com o nosso prefeito para iniciar a reposição dessas saídas dos profissionais nas nossas unidades. É estranho, vereadora, quando a senhora fala em desvio de função, que nós primamos na nossa instituição e não há, eu lhe afirmo, nenhum desvio de função. Se alguém, todos os profissionais que atuam conforme a descrição do seu cargo. Enfermeiros como enfermeiros, técnicos e auxiliares, auxiliar de saúde bucal, médicos, fisioterapeutas, enfim, todas as categorias profissionais. E a nossa equipe de recursos humanos acompanha, para e passo, essas questões. Eventualmente, as pessoas relatarem problemas de cansaço, podem haver, porque as pessoas, às vezes, têm 2, 3 atividades, outros empregos, além da atividade na secretaria. Mas, de forma nenhuma, nós temos trabalhado muito com o processo de trabalho, não há, eu lhe afirmo, nenhum desvio de função. Com relação às auditorias, as demandas judiciais que nós temos, nós somos imputados, muitas vezes, dentro da secretaria, a fornecer medicamentos, materiais, insumos que não fazem parte do elenco daqueles que nós fornecemos de rotina. A farmácia curitibana tem 212 itens, 116 de entrega à população, que cobre toda a gama de atendimento e dá conta disso, até porque a gente tem uma comissão junto, inclusive com órgãos externos, que nos acompanham com a Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde. Eventualmente, há uma prescrição fora, um novo medicamento, muitas vezes nem registrado na Anvisa e nós somos demandados a cumprir um mandato judicial de fornecer imediatamente aquele medicamento. O que nós fazemos, nós temos um setor na secretaria que, se é ordem, o juiz às vezes manda... Eu tive ordem até de prisão na minha pessoa, se não fornecesse determinada coisa. Ou cumpre-se, ou multa dia de 5 mil, 10 mil. Então, ordem de juiz a gente acata e cumpre. Depois a gente recorre na justiça. Felizmente, nós temos um bom setor dentro da secretaria, a nossa procuradoria é muito ativa, e nós depois recorremos e temos ganhado no mérito depois. A gente fornece imediatamente, às vezes nós somos demandados a fazer uma internação, o juiz já me deu 2 horas para internar um paciente que estava em casa. Então, são medidas, essas demandas judiciais, que ensejam, obviamente, uma auditoria depois, uma avaliação disso, das demandas. O nosso corpo técnico da auditoria é um corpo muito preparado. Nós temos uma auditoria que já tem mais de
2 décadas de trabalho, reconhecido nacionalmente, né? São profissionais que acompanham os serviços e que fazem todo o acompanhamento dessas situações. Infelizmente, isso é alheio à nossa vontade, tá? Então, não há o que a gente possa... Isso é o cidadão que entra na justiça e um juiz acata ou não a demanda dele. Com relação à perda de leitos, eu já tive nessa casa e já falei que, quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos um hospital fechado dentro dos hospitais. A gente está muito feliz, porque o cadastro de estabelecimento, e os senhores no relatório aqui podem acompanhar, as senhoras, não houve mudança de leito. O que nós fizemos o ano passado foi, dentro do HC, foram abertos mais 140 deles. Eles estavam fechados. O HC, qualquer cidadão pode entrar agora na internet e ver. Ele tem 108 leitos. Secretária, eu vou lhe dar mais 30 segundos para concluir. 108 leitos cadastrados. Ativos não tinham 250 no ano passado. Essa é a questão. A mesma coisa do evangélico, ele tem 497, ativos 398. Então, o que nós estamos fazendo gradativamente é abrir leitos que estavam fechados. Não houve alteração do cadastro. Nós estamos reorganizando dentro dos contratos. Com relação à mortalidade infantil, os fatores maternos envolvem um grande número. Desde a adesão dessa gestante ao pré-natal. Esse é um fator materno. Muitas vezes ela não vai na consulta. Ela não faz o tratamento para sífilis. Então, a gente tem N fatores aqui que nós vamos colocar. E, para responder da UPASIC, que pergunta, nós, todos sabem, nós estamos num processo, nós qualificamos 8 organizações sociais, agora em abril. Abrimos um processo, que aí é um processo licitatório mesmo. Essas 8 organizações sociais, tivemos 4 que visitaram e apresentaram propostas. Nós desqualificamos uma. Essa uma que foi desqualificada entrou com recurso, que é direito dela. Não vai ganhar o recurso, a gente já sabe, porque ela não tinha as certidões, mas isso atrasou o processo em 15 dias, porque aí entrou num prazo recursal que ela tem direito, essa organização social. Nós devemos abrir ela em meados de junho, final de junho, se não tiver nenhum atrapalho, mas o processo está andando. E, com relação aos cargos comissionados, que a senhora perguntou, a Secretaria não tem muitos cargos comissionados, por incrível que pareça. Nós temos funções gratificadas. Qual que é a diferença de cargo comissionado e função? Função gratificada é para o servidor da carreira. Na nossa instituição, e eu tenho orgulho e encho a boca para falar, só pode ser chefe de unidade de saúde quem é da casa e quem tem mais de 3 anos. Só pode ser supervisor quem é da casa e tem mais de 3 anos de casa, passou o estágio probatório. Então, várias funções. Só pode ser auditor quem é da casa. Só pode ser... Então, nós temos muitas funções gratificadas que mantêm essa estrutura. Eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, teve a felicidade de ter um bom gestor que pensou nisso. Nós não temos cargos comissionados, são muito poucos, graças a Deus, porque aí evita o oportunismo, o uso do cargo em benefício não do cidadão e não da boa política pública. Obrigada, secretária. Próximo, vereador Scalino. Secretária, muito obrigado. Companheiro vereador Mauro Inácio, por favor. Depois temos, então, a vereadora Josete e o vereador Pierre. Scalino, só confirmar se o companheiro está inscrito aqui também. Scalino, eu fiz a inscrição também. Não, está tudo ok. Ah, tá. Obrigado. Solicito a inscrição também, por gentileza, vereador Scalino do Povo. Tem bastante tempo. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar a secretária Márcia Schulak, toda a sua equipe, também cumprimentá-la pela explanação. É sempre importante esse esclarecimento a toda a sociedade, porque hoje é muito comum se ver o lado negativo.
mas não se olha o lado positivo, as unidades, a estrutura que está à disposição da população. E o que me chamou a atenção nessa sua explanação foi exatamente o atendimento na UPA, que foram mais de 85 mil atendimentos no quadrimestre, e sendo que 83% na linha verde, né, o que significa a não urgência, né? E eu lhe pergunto, secretária, se há uma publicidade nesse sentido para conscientizar as pessoas de que procure a sua unidade primeiro antes de se colocar numa fila, porque naturalmente quem chega lá com infarto, com AVC, terá essa prioridade porque está se falando de uma vida que pode ser perdida se não houver esse atendimento urgente. Então, minha preocupação é se há essa publicidade frequente para que a população seja orientada e, estando lá também, que não seja urgente, que tenha compreensão de ter que esperar porque tem uma vida sendo salva naquele momento. Uma outra questão também gostaria de perguntar, vi ali que são 219 milhões gasto com pessoal, né, de uma equipe de quase 9 mil profissionais, e se parece que já está tendo contratação, se há agora, de imediato ou a médio e curto prazo, o aumento desse efetivo, se há essa necessidade. Com relação à UPA da SIC, a senhora já esclareceu, dias atrás a vereadora Maria Letícia fez uma explanação aqui, sabemos do entrave da judicial na questão e estamos torcendo para quanto antes essa UPA possa entrar em funcionamento. Também quero cumprimentar pelo escute seu coração, eu tenho escutado o meu coração, ele está com ruído, é muito importante essa ação, também é uma campanha de publicidade, também uma necessidade de colocar a população sabendo os perigos que corre com o decorrer da idade. Para concluir, vereador, por favor. Para concluir, dizer, então, que é importante, sim, explicitar essas ações positivas para que a população tenha conhecimento de toda a estrutura disponível na rede municipal de saúde. Obrigado, vereador. Vamos, então, para a líder do bloco, vereadora Josete, por favor. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a secretária e toda a sua equipe. Indo diretamente aos questionamentos, tem algumas coisas que nós gostaríamos que fossem esclarecidas, porque não conseguimos identificar no relatório. Primeiramente, alguns dados que não observamos. Consultório na rua, né, as atividades e os atendimentos, não observamos esses dados. Também, eu acho que um dado importante para nós acompanharmos é quantos médicos nós temos hoje nas unidades de saúde. Nós tínhamos um quadro, além de médicos, outros profissionais, né, nós tínhamos normalmente um quadro onde era, né, em cada relatório eram fornecidos, era fornecida a quantidade desses profissionais. Então, gostaríamos de saber, em relação a médicos e demais profissionais de saúde, se houve um aumento, uma redução. Acho que é um dado importante. Também números em relação às ouvidorias. Eu acho que também são elementos importantes para a reflexão que a população tem apontado. Então, gostaríamos de ter acesso a esses dados. Em relação à questão mais de prestação de contas mesmo dos recursos, nós identificamos ali no item 4.2, despesas pagas por blocos de recursos, que em relação à gestão do SUS houve uma queda expressiva comparando os dados de 2017 e 2018. O porquê dessa queda, né? Também em relação ao investimento, aí ao contrário, houve um aumento, a gente acha importante, mas gostaria de ter o esclarecimento, né? Onde está sendo aplicado, que tipo de investimento é esse, né? Nós tivemos um aumento expressivo em relação ao primeiro quadrimestre de 2017. Ainda em relação às despesas pagas por categoria econômica, o item 4.3,
em relação a despesas de capital, né? Também houve um aumento expressivo de R$633 mil aproximadamente, para 2.300.000 em 2018. Então, onde, né, está sendo investidos recursos, em que exatamente, acho que é importante para a gente ter poder fazer essa avaliação. E também mais um questionamento em relação ao que nós observamos no relatório, considerando a queda do número de consultas né, do SUS em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, né, houve uma queda considerável aí, de cerca aí de 32 mil consultas. Por que o tempo de espera em recepção e a consulta nas UPAs? Para concluir, vereadora. Porque o tempo de espera entre a recepção e a consulta nas UPAs vem subindo. Houve, né, através dos dados, dos gráficos, aí a gente vê esse aumento, né? Então, qual a relação entre essas duas situações? Se já há, por parte da Secretaria, algum estudo que identifique isso? Obrigada. Na sequência, então, o companheiro Pires está no telefone. Pode ser, Pires? Último? Muito bem. Então, passamos para o nosso vereador Felipe Braga Cortes, por favor. Depois, na sequência. Obrigado. Bom, obrigado pela presença de todos da Secretaria Municipal de Saúde. A sua fala, secretária Márcia, referente à questão dos cargos de quem ocupa a chefia, a saúde não se brinca, né? E eu acredito que isso, independente das gestões, umas melhores, outras nem tanto, mas a equipe técnica da prefeitura sempre é uma equipe que todos nós temos que dar parabéns, enfim, e sendo assim, só sendo cargo de chefia e cargo superintendente, sendo pessoas da casa, nos conforta, porque assim deveria ser, talvez seja um dia em todas as secretarias, nas principais secretarias, eu diria, queria que seja assim, não só no município de Curitiba, mas no Estado e na Federação. É importante que tenha a capacidade técnica e a política seja para quem faz a política, né? Efetivamente, uma chefia da Casa Civil, uma secretaria de governo, etc. Talvez seja a tendência para frente, porque os resultados, com certeza, seriam melhores e serão melhores. Eu queria só dar uma sugestão, dentro de algumas situações que a gente tem visto no dia a dia. Uma delas é a saúde da família, que está tendo essas discussões, em alguns casos, em algumas unidades, que já se falam que não vai ter mais. Então, uma sugestão apenas para que se faça, talvez, uma reunião com os vereadores, na própria Secretaria de Saúde, para que a gente possa ter uma explicação mais coesa e da parte da Secretaria, no sentido de que a gente possa fazer o contraponto do que a gente tem acompanhado. Teve, evidentemente, algumas reuniões, as reuniões são conflituosas em função da comunidade, e nessas reuniões, às vezes, não tem como a gente ter os dados mais aprofundados da Secretaria de Saúde. Então, eu não sei se via a Comissão de Saúde, poderia marcar, mas que os vereadores que tivessem interesse, né, em realmente conhecer os dados, saber qual é o porquê, se isso vai acontecer ou não, numa reunião na Secretaria de Saúde, eu acho que seria interessante. No mais, é saudar, esperamos sempre, a gente torce que as secretarias do município possam realmente fazer um trabalho cada vez melhor, e a Secretaria de Saúde é fundamental nesse processo. Parabéns a todos os funcionários da Secretaria de Saúde de Curitiba. Obrigado, vereador Felipe. Secretária, por gentileza, então temos a resposta desse bloco, que é do Inácio, vereadora Josete e o vereador Felipe Braga Cortes. Por favor. Vereador Marina, nós fizemos já, o ano passado, uma campanha para a questão da procura das UPAs, mas isso é uma coisa difícil de mudar na cabeça da população,
A população, muitas vezes, nós estamos vivendo na sociedade, eu digo, um momento do aqui e agora, é tudo para ontem, né? As pessoas não planejam, as pessoas não querem esperar, as pessoas, às vezes, têm pouca sensibilidade, está vendo que uma pessoa está passando mal, mas é a minha vez. Então, é muito difícil a gente lidar com a complexidade do momento. A gente fez, o ano passado, um videozinho, nós estamos trabalhando agora, até ontem, sábado, eu estava vendo com a comunicação, um vídeo novo, orientando o que é o papel da UPA, né? E as pessoas têm que entender, a hora que entra uma crise asmática, um paciente que está com uma insuficiência respiratória grave, toda a equipe vai se voltar para ele e vai parar, porque aquele indivíduo que está lá esperando uma consulta vai esperar. E vai esperar 3 horas, vai esperar 4 horas. Até porque eu já discuti muito isso com a equipe. Nós aumentarmos médicos nessas unidades não vai resolver o problema. Porque a unidade de pronto atendimento ela tem um papel de estabilização de pacientes numa situação, está vomitando, está com quadro respiratório, uma crise hipertensiva, uma descompensação de diabetes. Ela não é para fazer consulta. Nós estamos reforçando, e daí já respondo a sua segunda questão, já está aberto o edital, já sendo chamados 100 novos profissionais, 40 médicos, 40 profissionais técnicos de enfermagem e 20 enfermeiros, que são as categorias de concurso aberto. Nós precisaríamos de outras categorias, mas não temos concurso. E estamos discutindo, junto ao RH, há uma comissão discutindo a avaliação para abertura de concurso das outras categorias, porque são só essas 3 categorias que nós temos concurso aberto. Tá? Então, por isso, são essas e são as mais demandadas nas nossas unidades. Dentro dessa reorganização está previsto campanhas, e a gente tem feito isso com a nossa população no sentido de reorganizar os processos de trabalho e fortalecer muito a atenção primária. Nós fizemos toda uma reestruturação da odontologia, dá para se perceber pelos números, porque a gente fez toda uma reformulação do processo de trabalho. E aí eu já vou responder a questão levantada pelo vereador Felipe Braga Cortes na ação. Nós temos uma proposta clara. Já trouxe aqui de outras vezes, nós aprovamos no Conselho o Índice de Vulnerabilidade das Unidades Básicas de Saúde do município. Tem gente fazendo confusão com o índice. Nós não queremos acabar com nada, nós não queremos destruir nada, muito pelo contrário. Nós somos profissionais de carreira e ajudamos a construir essa secretaria. Eu tenho 32 anos de história dentro da saúde, no Paraná e de Curitiba. Doutora Bia tem 32 anos como eu. Doutora Tânia, que é a nossa superintendente, uma professora, conselheira do Conselho Regional de Medicina, professora da Residência de Saúde da Família da PUC, médica da atenção primária. Nós temos história, nós temos compromisso com a população. Então, nessa lógica, nós estamos buscando levar à nossa população uma atenção adequada para todos. E identificamos que nós podemos melhorar o processo de trabalho reorganizando nossas equipes. As equipes do Bom Pastor podem todas permanecer lá, toda a equipe. Mas aquela unidade não é de vulnerabilidade. Eu estou chamando o médico. O médico que assume não vai lá na Vila Osternac por 4.200 mais 30% de salubridade. E os senhores sabem o salário do profissional que está lá no Bom Pastor. É só entrar na página, no portal da transparência, a média é 32 mil. Nada contra eles ganharem 32 mil, mas é lá na Vila Osternac que eu preciso desse profissional. Porque quando entrar um médico, eu dificilmente vou colocar. E quando foi criado o incentivo, eu estava na secretaria. Foi quando surgiu o Bairro Novo, na década de 90. Nós não conseguimos lotar médico no Bairro Novo, ninguém queria ir para lá. Por isso foi criado o incentivo de 80% sobre o salário. Porque o Saúde da Família, o profissional dobra o vencimento dele da carreira e mais 80%. Então, se os senhores fazem a conta, o médico, numa faixa de 20 anos, está numa faixa salarial de 12 mil pelo crescimento. Dobra mais 80%. Legítimo, justo, ninguém quer mexer com isso.
Nós só queremos levar aonde o povo precisa, porque senão eu nunca vou conseguir lotar médico. Hoje a Vila Osternac, com 12 mil pessoas, com alta vulnerabilidade, estou dando um exemplo, eu posso citar a N aqui. Eu tenho 4 médicos de residência, abençoada a residência da doutora Tânia. Eu não tenho médico PMC lá, lamentavelmente. A população que mais precisa não tem. Eu não consigo lotar enfermeira nessas unidades, porque no inicial da carreira, então nós estamos fazendo um critério muito justo, critério de equidade, dar mais a quem mais precisa. Secretária, quantas unidades de saúde da família tem no total? São 66. 67 no momento com o Jardim Aliança, porque ela já nasceu saúde da família. O que nós trabalhamos claramente é... E o profissional vai ser consultado, vereador. Se ele quiser, ele ama aquela unidade, ele mora na frente, a Eva, que mora na frente, o Bom Pastor, pode ficar lá. Não tem problema, ninguém vai tirá-la de lá. Mas ela vai abrir mão do incentivo, porque não é justo para eu poder lotar onde precisa. Pode, vai ser oferecida as 2 oportunidades, mas a gente pode discutir isso. Eu tenho maior vontade de esclarecer as pessoas. O problema é que são profissionais que não querem sair da zona de conforto. Ouvidorias. Vereadora, na página 82, nós temos aqui, tem um relatório das ouvidorias que nós fizemos. Nós fomos, no quadrimestre, 8.505 manifestações. A vereadora Josete, que perguntou das ouvidorias. 91% foram respondidas. Tá? Na página 82 tem a informação que a senhora disse que não localizou no relatório. A questão das despesas em queda, eu já respondi no outro quadrimestre, a senhora fez a pergunta ao contrário, quando eu estive aqui no começo do ano, em janeiro. Por que tinha aumentado a média alta? Nós pagamos despesa do período anterior. Então, a comparação que nós fazemos é do primeiro quadrimestre. Tá? Nós estamos pagando dívidas do passado, por isso que há um aumento, e agora uma queda, porque nós pagamos em 2017 dívidas de 2016. Agora, em 2018, não tivemos mais dívidas, que nós equacionamos as dívidas com os prestadores. Em relação aos investimentos, nós tivemos, graças a essa casa, algumas emendas parlamentares. Graças a emendas parlamentares federais e do governo do Estado, nós recebemos recurso para aquisição de equipamentos e materiais. Agora, nós tivemos, recentemente, o ministro da Saúde esteve aqui, 4.400.000 para equipamento, governo do Estado, secretário Michele, 1.725.000 para equipamento. Nós tivemos inúmeras emendas que permitiram a aquisição de equipamentos aí para nossas unidades de saúde, hospitais, enfim, da rede. Tivemos emendas também de deputado federal, Cristiano Iaré, de Luciano Dutti, Leopoldo Meyer, que eu estou me lembrando, que permitiram para os nossos hospitais, e nós entregamos vários equipamentos para a estrutura da rede. Secretária, nossos agradecimentos pelas respostas aos 3 vereadores. E agora, na sequência, esse bloco, companheiro vereador, professor Silberti, Marcos Vieira e também o Giovanni, por favor. Bom dia, secretária. Quero cumprimentar a secretária e a sua equipe. Como professor, eu observei na tabela que a nossa categoria são os que menos procuraram a vacinação contra a gripe. E fiquei preocupado com isso, porque a nossa categoria, com a categoria bastante instruída, deveria procurar mais, né? E aqui na região central também você disse que também as pessoas procuram menos. Você já pensou em fazer uma pesquisa assim para saber o porquê dessas classes estão procurando menos a vacinação contra a gripe? Seria isso? Obrigado. Na sequência, companheiro vereador Marcos Vieira, por favor. Obrigado, vereador. Parabenizar a secretária, toda a sua equipe, pelo trabalho que vem desempenhando. Secretário, eu gostaria de
fazer algumas perguntas. Uma referente à página 41 e 40. O relatório destaca que a influência do fator geográfico na taxa de mortalidade infantil, né? Onde temos 3 distritos sanitários que se destacam negativamente, que é no caso do SIC, Tatuquara e Boa Vista. Por um outro lado, ele mostra também, ali é algo positivo, o distrito do Cajuru, que teve apenas uma morte. O ideal seria nenhuma, mas em relação tem algo que é feito diferente, um distrito em relação ao outro? Tem algo que dá para se trabalhar nessa questão para ver o que há de diferente? E outro também, já foi feito a pergunta, mas eu só gostaria de reforçar. O relatório também lá na página 36, ele diz lá que 84% dos atendimentos nas UPAs são o pessoal que estão na linha verde. Isso se dá à falta de conhecimento, talvez seja um problema cultural já das pessoas que talvez achem que é a UPA que resolve o seu problema, ou tem alguma relação à falta de atendimento na unidade básica? Quando você colocou que talvez tenha uma dificuldade lá na unidade do Cisternac, né, de levar médicos para lá. Isso tem uma relação, a falta de médico no Cisternac, talvez se está lotando a UPA do sítio cercado? E uma última pergunta, se existe um tempo máximo permitido para uma pessoa ficar, talvez, internado numa UPA. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Vieira. O vereador Giovanni, por favor. Bom dia, eu gostaria de parabenizar a doutora Letícia e sua comissão, e também cumprimentar a secretária Márcia, dizer que é mais para cumprimentar a todos envolvidos no sistema de saúde, mas não poderia deixar hoje de parabenizar o núcleo do Boqueirão na pessoa da Deise. Tá? Mas também eu precisaria deixar registrado também algumas autoridades de saúde que nos seus horários 100% estão disponíveis para atender a comunidade, porque eu encontro essas pessoas em eventos, em missas, e sempre a população, por conhecer eles, fazem sempre aquela pergunta, né, como proceder na saúde. Então, eu queria deixar registrado aqui e parabenizar a Chalimar, da unidade Eucalipto, o Júnior, do Del Rey, do Sítio Cercado, a Josiane, do Esmeralda, a Carla, da Vila São Pedro, a Tatiane, do Núcleo de Apoio do Auer, e a Alzira, do Tapajós. Sei que tem mais autoridades na regional do Boqueirão que estão disponíveis 100% para atender aos seus usuários, mas deixar também o parabéns à secretária. Eu, como conselheiro de saúde, desde 98, eu posso afirmar com certeza que o sistema hoje melhorou bastante. Muito obrigado. Vereador Giovanni, muito obrigado. Secretária, por gentileza, então, esse bloco aguarda a sua resposta. Eu esqueci de informar, vereadora Josete, são 656 médicos que nós temos atuando nos 111 postos de saúde da nossa cidade. Eles têm cargas horárias distintas. Nós temos médicos de 20 horas e de 40 horas que estão atuando na estratégia de saúde da família. Nós precisamos fazer uma adequação, porque a nova Política Nacional da Atenção Básica, publicada o ano passado, ela não permite, a política anterior permitia que tivessem médicos de 20, 30 ou 40 horas na estratégia de saúde da família. Agora, obrigatoriamente, é a 40 horas. Nós temos 18 profissionais que são de 20 na estratégia, que vão ter que fazer opção. Ou eles dobram para 40, ou eles saem da estratégia, porque não é mais permitido. Então, isso tudo, eu já vou falando, porque causa... Mas é a adequação que nós temos que fazer à política da atenção básica. Professor Silberto, a questão da vacina da gripe, a gente tem feito um trabalho grande com a comunidade. Como o senhor viu, não só os professores, as crianças e as gestantes também tiveram uma procura menor esse ano, que nos preocupa muito, porque são grupos mais de risco. Nós já tivemos no passado, na primeira epidemia, em 2009, muitos óbitos em gestantes, né? E isso nos preocupa bastante. A gente acredita que, eventualmente, as pessoas podem ter feito no privado. A gente está tentando trabalhar, inclusive, essa informação para
poder juntar essas informações, mas estamos com vacina ainda para fazer e ainda há tempo de fazer. A questão colocada pelo vereador Marcos Vieiras da mortalidade infantil, isso corrobora o nosso índice de vulnerabilidade. As áreas mais vulneráveis são áreas mais desprovidas sob todos os aspectos. Então, o Tatuquara, para nós, é um distrito emblemático, porque todo mundo que conhece e permeia e caminhou por aquele distrito, especialmente todas as unidades daqueles distritos são de alta vulnerabilidade, e mostra para nós a necessidade do poder público ser muito mais efetivo e atuante. O que nós desenhamos nessa questão da mortalidade infantil? Desde o ano passado, a gente fez toda uma reestruturação do programa, e o Cajuru só mostra para nós que dá certo quando a gente muda o processo de trabalho. Todo o distrito se envolveu numa estratégia de redução. O distrito Cajuru também trabalhou a redução da sífilis. Se pegar o dado da sífilis, dá para observar isso, porque trabalha junto. Mas nós estamos muito felizes. O Tatuquara, o ano passado, tinha uma mortalidade de 17, caiu para 10,2. Então, todas as nossas ações, embora ela seja mais alta ainda, ela também tem uma ação efetiva. Inclusive, as equipes da atenção primária, quando a gente fizer a reformulação de alta vulnerabilidade, serão mais robustas, atenderão menos pessoas. Tem toda uma lógica por trás da alta vulnerabilidade, não é só... E ninguém vai ficar desassistido, nós não vamos tirar nada de ninguém. Até porque a política da atenção básica, independente de ser estratégia ou não ser estratégia, nós vamos seguir ela à risca. Tem visita domiciliar para quem não faz estratégia, se for necessário. Ninguém vai fazer uma visita onde não é necessário. Com relação à questão do tempo máximo e a falta de médico, com certeza, a ausência de médicos em algumas unidades leva as pessoas para as UPAs. Quando a gente tem dificuldade da lotação do profissional e não consegue manter a equipe, é um dos motivos que pode levar, sim, e a gente tem monitorado isso. Tempo máximo na UPA. Nós monitoramos, é uma meta nossa. Nós, quando assumimos a gestão, o tempo médio de um paciente na UPA era 24 horas. Nós caímos agora, nesse último começo desse ano, nós estamos com 14 horas, 12 horas. Nós estamos trabalhando nesse sentido. O que nós estamos trabalhando? Protocolos de fluxo para que o paciente grave, aquele que precisa de um leito, por isso que a gente trabalhou os leitos de retaguarda, ele vá para uma assistência hospitalar, aquele que precisa de internação. Eventualmente, a gente fica com um paciente na UPA, que é aquele paciente que a gente sabe que pode estabilizá-lo e liberá-lo depois para atendimento. Exemplo típico é um paciente com uma cólica renal. Não preciso interná-lo. A gente, a menos que ele esteja com um quadro muito... Mas, em geral, você estabiliza ele em 8 horas, 10 horas, faz um soro, e ele tem que procurar uma investigação, porque se ele tem um cálculo renal, ele vai ter que fazer depois o segmento na atenção primária, porque a UPA não vai dar conta disso. Uma crise asmática, muitas vezes a gente estabiliza ele para depois ele seguir um tratamento que é uma condição crônica. O que a gente precisa trabalhar com a população? 80% da carga de doença de Curitiba são condições crônicas. O modelo agudo não funciona para o crônico, porque eu vou a vida inteira estar na UPA. Um diabético precisa se cuidar junto da atenção primária. O ideal é que ele nunca precisasse ter descompensação e ir para a UPA, porque cada vez que eu tenho uma descompensação, uma falha no acompanhamento desse quadro. Então, o Escute Seu Coração tem esse objetivo, trabalhar muito fortemente com os indivíduos para que acompanhem na atenção primária e fortalecer cada vez mais a nossa atenção primária, torná-la o mais robusta possível e que, minimamente, as pessoas vão para as UPAs. Secretária, muito obrigado. Esse outro bloco, nós temos, então, o vereador nosso Mauro Bobato. Por favor. Obrigado, Scalino. Também escrevi com o vereador Scalino. Obrigado, Scalino. Eu só queria saudar a nossa querida secretária Márcia Cecília Sulac, bem-vinda sempre a essa casa. Enaltecer a tua equipe em nome do Ricardo Gil, Márcia, enaltecer o pessoal da Regional
sempre procura nos orientar com instruções quando a gente tem dúvidas. Então, esse canal aberto que a gente tem a possibilidade, porque o vereador acaba sendo procurado no sistema de saúde. Trabalhar com saúde, imagino que é uma coisa muito delicada, porque todo mundo chega num momento frágil e sensível. Só quero dizer, de forma prática, que eu sinto também uma certa carência pela gente ter essa alta vulnerabilidade na nossa região, nas equipes médicas, mas eu tenho acompanhado, eu tenho a possibilidade, o pessoal do distrito, que cita a Schunaida, sempre estão tentando informar e nos passar a situação, o andamento. Quero deixar registrado que eu acredito na gestão tua, com esse teu jeito forte, direto, certas horas, meio brabo até para se falar, mas eu acredito muito na gestão do prefeito Rafael Greca e na tua gestão. Então, nesse sentido, eu quero deixar meu voto de apoio para você e para a tua equipe, dizer que eu quero estar juntos. Existem situações delicadas que a gente é procurado, mas sempre tive o suporte do pessoal da Secretaria em termos de orientação, de instrução e de como agir. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na caminhada, mas eu só queria que, se possível, pontuasse como está o andamento da implantação da unidade de saúde Umbará 2, como se está sendo dado andamento nesse processo. É uma pergunta local, mas se possível, obrigado, boa sorte a você e toda a tua equipe, Márcio. Ilustre vereador Lobato, muito obrigado. Se a vereadora Julieta Reis, por gentileza, e depois companheiro vereador Hélio Verbinski. Muito obrigada, vereador Oscalino. Eu gostaria de cumprimentar essa competentíssima secretária municipal de saúde de Curitiba, servidora de 30 anos, que está ali, que conhece tudo, que sabe o nome de cada servidor, de cada unidade. Não adianta, a experiência na vida da gente é tudo, e quem trabalha com experiência trabalha certo, porque chega de experimentação. Aquilo que é certo, e o que é correto. É claro que eu tenho que cumprimentar ao mesmo tempo todos os servidores da saúde. Eu acho a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba das mais competentes do Brasil, inclusive em resultados, e a gente sabe que isso é verdade, não é conversa mole, principalmente porque trabalham com conhecimento de causa. Então, eu ia falar da questão da saúde da família, porque eu sei que está havendo uma série de confusões, tem gente que vai lá dizer que a unidade vai fechar, que o prefeito Greca está fechando a unidade, e a gente sabe que não é verdade. E essas coisas que a gente chama de fake news atrapalham a vida de todo mundo, porque criam um certo constrangimento e, ao mesmo tempo, uma expectativa por parte dos usuários que não sabem exatamente o que está acontecendo. Agora, já que foi explicado tudo com relação à questão da saúde da família, eu queria saber se, no caso da Ouvidor Pardinho, que trabalha com o pessoal da terceira idade e que é uma unidade especializada, que eu acho importantíssima, se essa questão da reformulação também vai atingir a unidade da Ouvidor Pardinho. Fora isso, queria cumprimentar todos vocês, são todos muito competentes, experientes, e não tem aquilo que é para ser feito certo, é para ser feito certo. E tenho certeza que o prefeito tem o maior interesse que a saúde funcione de maneira correta em Curitiba. Parabéns para vocês. Vereadora Julieta Reis, obrigado. Por gentileza, vereador Hélio Verbinski. Eu gostaria de cumprimentar a nossa secretária de saúde, a Márcia, pela força e pela boa gestão que vem fazendo. Em nome do Ricardo, cumprimentar toda a equipe lá da secretaria, que nos atende sempre com muito afinco. Eu tenho acompanhado os índices, né, que medem a saúde em Curitiba, e percebo que o que não está estabilizado melhorou. Isso significa que nós temos uma grande gestão à frente da Secretaria de Saúde. Medicamentos, infraestrutura, os postos melhoraram muito. Eu tenho uma pergunta, secretária, a respeito das emendas parlamentares. Convencidos aqui pela vereadora Maria Letícia, que é presidente da Comissão de Saúde, a maioria das minhas emendas foram para a área de saúde. Claro que nós criamos uma expectativa nos postos lá da região leste e temos sido cobrados nesse sentido. Então, eu gostaria só de acompanhar isso para que pudéssemos sanar essa dúvida que existe lá na região. Também tenho sido bastante cobrado sobre a possível construção de um posto de saúde para atender Jardim das Américas e Uberaba. Nós temos um terreno lá, que era um das irmãs soroptimistas, e a senhora, na última vez que esteve aqui, me disse que isso estaria em projeto.
né? E que nós poderíamos, eu tenho o compromisso de conseguir emenda parlamentar federal para que possamos construir esse posto. Só gostaria que a senhora me esclarecesse, porque o prazo de emendas é agora outubro, então nós teríamos ainda um tempinho para poder articular isso. No mais, só elogios à sua equipe. Vereador Hélio Verbisky, muito obrigado pela sua contribuição na informação junto à secretária. Secretária, por gentileza, esses 3 companheiros, então, a resposta para nós todos. Bom, primeiro, hoje nós estamos... eu pedi que as nossas supervisoras ficassem em área, porque eu estava muito preocupada com o atendimento à população, então nós temos só uma supervisora aqui, o Giovanni até elogiou a Deise, mas ela está lá na labuta, porque eu pedi que estivessem em áreas frente à dificuldade que está ocorrendo e até se precisasse remanejar as equipes. Então, nós estamos representados pela Tereza Quindra, aqui, que é da Matriz, que veio representar todos os supervisores. Então, a ausência dos nossos supervisores foi a meu pedido, porque nós temos o compromisso, primeiro, com a população, respeitamos essa Casa de Leis, mas é importante que elas estivessem em áreas... a gente até estou aqui de olho no WhatsApp, até um balão acabou de cair embaixo, em cima da maternidade do Bairro Novo, mas já está sendo equacionado lá. Então, a gente está com um olho aqui e um olho lá também na população. Agradeço a todos os elogios à nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe muito comprometida, vereador Giovanni, e está sempre disposta a ouvir. São profissionais de carreira, profissionais que têm compromisso com as lideranças, com essa casa, e com a boa política pública, com a boa atenção à saúde da população. Então, a ausência dos supervisores, ela não foi nenhum demérito, é no sentido da situação que nós estamos vivendo no momento. Com relação, vereador, o senhor vai fazer o adiantar, vocês vão receber um convite, eu estava ontem até com a governadora, do anúncio de alguns investimentos do governo do Estado. Eu vou contar aqui, mas vocês não contam para ninguém, senão tira a surpresa. Mas nós recebemos agora um repasse, foi confirmado semana passada, a Unidade de Saúde Umbará 2 foi aprovado, então foi empenhado pelo Estado, mais as 14 reformas das unidades, que são mais investimentos para Curitiba que estão vindo aí. Então, agora nós vamos, assim que chegar o recurso, licitar e ver o andamento do processo lá da sua tão querida unidade lá do Umbará, nosso Umbará. A vereadora Julieta Reis, nós temos 9 unidades de baixa vulnerabilidade, dentre elas o ouvidor Pardinho, que a senhora conhece bem, nunca exerceu a estratégia de saúde da família, até porque não tem, por conta do imenso território, 70 mil pessoas, mas nós vamos manter o atendimento lá, a senhora pode ficar tranquila, até porque essa é uma unidade que tem um projeto para ela, para 2019, que eu não vou adiantar aqui. Nós queremos voltar ela a ser uma referência para o idoso, bem importante em Curitiba, além de atender a atenção primária no centro da cidade, que é uma unidade para nós muito emblemática. Nós temos algumas unidades que são muito procuradas, a unidade que mais vacina em Curitiba, a unidade assim, mais tudo é a ouvidor Pardinho. Então, a senhora pode ter certeza que nós olhamos com muito amor e carinho, com relação, e nós temos um carinho especial, e a Tereza Quindra, que é a nossa supervisora, também está quase que diuturnamente lá dentro da unidade, junto com a equipe trabalhando, mas nós vamos fazer isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Com relação às emendas, vereador Hélio, eu discuti a semana passada, eu e a Beatriz tivemos, a Bia, nossa superintendente, com o secretário Jamur, e fizemos uma reunião só sobre as emendas parlamentares. Nós temos quase 5 milhões, 4 milhões e 700 de emenda. Quero aqui agradecer empenhoradamente a vereadora Maria Letícia, porque nós temos emendas individuais e emendas de conjunto, né? O Serginho do Posto, o nosso presidente da Câmara, o nosso líder, o Pia. Eu sei que cada um de vocês, nós estamos com uma lista, estamos muito, muito agradecidos
a todo esse empenho, mas o secretário Jamur estava esperando o nosso secretário de Finanças retornar, porque ele estava numa atividade aí fora, num seminário internacional. Ele retornando, agora a gente já está discutindo a liberação e vai comunicar a vocês e dar o devido crédito a cada um no momento que a gente tiver as liberações, mas isso já está discutido na Secretaria de Governo com relação a isso. Com relação ao posto Jardim das Américas, tem uma questão do terreno, vereador. Nós não temos como fazer projeto ou qualquer coisa sem uma definição de terreno. Enquanto não, que é o mesmo problema que a gente teve em alguns outros locais, enquanto não tiver terreno, eu não posso fazer um projeto. Entendeu? Então, tem uma questão lá do soropitinista que ia doar, né, vai passar para o município, que a gente tem que discutir como é que fica isso daí. Eles já devolveram, secretário, já está nas mãos do Jean, lá do setor de patrimônio, para que faça a regularização. Desculpe voltar, mas o terreno já está e já foi devolvido pelas irmãs. Mais ou menos, eu não vou entrar no mérito com o senhor, porque assim, nós precisamos ter a propriedade para daí ter, porque ele deve estar em trâmite. Vereadora isso, Maria né? Letícia, Eu não tenho essa informação. Se eu puder só fazer uma argumentação em cima Nós desse temos com o assunto. tempo bem curto, está para acabar. O senhor, no final, se houver tempo, o senhor se manifesta. Muito obrigado. Nós, na sequência, vereador Goura, vereador Pia e o vereador Osias. O Pia fica por último? Perfeito. Por favor, vereador Goura. Muito obrigado, vereador Scalino. Saudação à secretária e a toda a equipe aqui presente. De forma muito breve, secretária, 4 questionamentos. A questão dos garis e todas as pessoas que trabalham na área de coleta de resíduos, se elas também não estão já presentes no grupo de risco de vacinação, e caso não, se isso pudesse ser avaliado pela secretaria. Também um questionamento em relação aos agentes comunitários de saúde, se há previsão de complementação dessas equipes. Eu não posso deixar de mencionar, na última sexta-feira, tivemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal sobre a luta antimanicomial e alguns questionamentos colocados ali por profissionais da rede e também por usuários do sistema. Faço aqui, estou transmitindo o encaminhamento, que é o fortalecimento dos CAPs, de toda a rede, todo o RAPS aqui na nossa cidade, e que mesmo com a previsão e o estudo feito pela Secretaria da Redistribuição Territorial, mas que a gente tenha para o ano que vem um fortalecimento orçamentário, inclusive, para que não haja essa fusão, o CAPS híbrido, e sim que toda a cidade seja contemplada no CAPS-AD e no CAPS-TM. Também um pedido é que, caso tenhamos orçamento destinado às comunidades terapêuticas, a maioria de caráter religioso, que os critérios técnicos terapêuticos sejam muito bem definidos pela Secretaria e que não haja recursos orçamentários sem o respeito a esses critérios técnicos terapêuticos de forma muito clara. Por fim, secretária, ainda estamos em maio, o Maio Amarelo, 178 óbitos no ano passado. 30 segundos, vereador. Com 61 óbitos de pedestres. A senhora falou muito bem no Salão Brasil, naquele ato, e eu queria reforçar esse pedido de uma política transversal da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Trânsito, para que a gente tenha políticas de redução efetiva desses números. No mais, agradeço e parabenizo todo o trabalho. Nobre edil, vereador Goura, muito obrigado. Na sequência, companheiro vereador Osias. Obrigado, vereador Scalino. Quero parabenizar mais uma vez a Comissão de Saúde, na pessoa da presidente vereadora Maria Letícia, que faz um belíssimo trabalho e que é técnica também. A todos os vereadores da comissão, a secretária Márcia Ursulac, a toda a sua equipe, que eu parabenizo na pessoa do Ricardo, que nos atende sempre muito bem, prontamente. Agradeço. Quero mais fazer esta consideração, dizer também que as comunidades terapeutas, elas não recebem verba se não tiver um critério
Elas não recebem, essa verba do governo, elas não recebem se não houver esse critério que o vereador Goura acabou de mencionar. Mas, parabenizar por essa explanação, secretária, e ver que a nossa Curitiba é bem atendida pela sua equipe da secretaria e que eu fico muito feliz em saber da sua prioridade em colocar os técnicos para cuidar da nossa saúde. E, muito bem, tirar as nossas dúvidas enquanto explana a respeito da saúde de Curitiba. Fico feliz porque eu estive no mês de janeiro na minha cidade, em Manaus, e fiquei muito triste em me deparar com uma situação da saúde naquele estado no qual eu nasci, da vulnerabilidade daquela secretaria e do descaso em que aquele estado, uma capital como Manaus, vulnerável na saúde que estava. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Scalino. Vereador Osias Moraes, muito obrigado pela sua contribuição no debate. Companheiro vereador Pierre, o líder do governo. Bom, inicialmente cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde, através da Márcia, nossa secretária, em especial a equipe da Saúde Mental, que eu tenho uma afinidade muito grande com todo esse time, que tem se dedicado muito para cuidar da nossa área, principalmente na questão do autismo. As meninas realmente têm feito um trabalho diferenciado a nível de Brasil, não só a nível de Paraná, e isso merece ser registrado publicamente. Quero cumprimentar também, Márcia, você e tua equipe, por terem priorizado a vacinação, as crianças, as pessoas com autismo, terem colocado no grupo prioritário, ao contrário do que muita gente diz, isso já existia, isso não existia. Se fala em doenças crônicas e não se falava em autismo, e vocês, mais uma vez, dando um show, um exemplo nessa área. E dizer também que a UPA da SIC só não abriu antes porque o Ministério Público não deixou. É importante que se registre isso, porque o esforço que a Secretaria de Saúde tem feito para abrir a UPA da SIC chega a ser surreal. Então nós precisamos pontuar essas colocações, deixar claro para que a população saiba o que de fato está acontecendo. Então, Márcia, eu quero hoje parabenizar você e todas as meninas, todos esses homens, essas pessoas maravilhosas que trabalham na Secretaria de Saúde. E se você também quiser dizer como está o fornecimento dos medicamentos materiais nos postos de saúde, também eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, líder Pierre. Scalino, vereador, por favor. Gostaria de também... Muito bem, vereador Ezequias. Secretária Márcia, então tem 3 vereadores e demais pessoas para ouvir as suas respostas. Por gentileza. Com relação à vacina, nós estamos acompanhando os grupos prioritários definidos pelo Ministério, e nós trabalhamos, como bem colocou o Pierre, embora as doenças crônicas envolvam hipertensão, diabetes, pacientes com DPOC, doenças respiratórias, nós abrimos aí para o grupo dos pacientes autistas e portadores aí de transtorno do espectro autista. Nós conseguimos ampliar, porque tínhamos vacina para os motoristas de ônibus, para os motoristas e cobradores, obviamente, que também estão expostos a risco, taxistas e educadores sociais, enfim, quem lida com muito, além dos professores que já estavam no grupo aqui. Com relação ao pedido do vereador Goura, com relação a garis, nós temos que estudar se temos vacina. Eu acho que, se for possível, vacinaremos agora. Nós vamos fazer uma avaliação. O doutor Alcides está aqui com a Secretaria de Estado. A gente tinha pedido um lote a mais, que fomos informados que não viria, mas a gente pode estudar o quantitativo, porque a gente também tem que ter responsabilidade de oferecer e ter a vacina, porque senão a gente cria uma expectativa frustrada. Com relação aos agentes comunitários de saúde, a gente teve toda uma reformulação ano passado por uma determinação judicial.
Estamos hoje com 438 agentes comunitários, e nessa reestruturação da atenção primária, isso está sendo levado em conta também. Então, assim, na medida do possível, nós vamos ter que ajustar, atendendo sempre a Política Nacional da Atenção Básica. Nós vamos seguir rigorosamente os critérios estabelecidos na Política da Atenção Básica. Com relação à saúde mental, que eu acho que tem 2 temas, comunidade terapêutica e audiência pública, o senhor colocou, há um grupo, vereador Goura, que eles são contra porque eles são contra. Nós já fizemos audiência pública no Ministério Público, nós fizemos audiência pública com todo o Conselho, aberto à comunidade, e há pessoas que elas disseram isso, não sou eu que estou dizendo, eu nem estava na audiência, quem acompanhou foi a doutora Tânia, com toda a nossa equipe de saúde mental, que eles são contra porque eles são contra. Não há acordo com eles. Aí fica difícil da gente trabalhar, são profissionais que estão nos CAPs, lamentavelmente, eu até posso dizer, porque os nossos CAPs têm que melhorar muito, mas muito mesmo, e ponha muito nisso, e mais muito ainda, porque o que nós encontramos é uma situação que eu não vou aceitar. Terapeuta ocupacional que vai na frente do COPS tomar cerveja com o usuário que está fazendo tratamento para deixar de beber, é difícil, né, de a gente lidar. Quer dizer, é esse tipo de conduta que a gente tinha. Isso nós não concordamos, não aceitamos e não vamos manter de forma alguma. Não com essa gestão. Se não tinha plano terapêutico, e as pessoas, alguns profissionais gostam dessa bagunça, lamentavelmente, porque não tem que prestar conta para ninguém. Não tem regra. Nós temos regras e princípios. Nós temos um processo para se estabelecer. E algumas pessoas vão ter que sair desse processo, vou lhe dizer já de antemão, porque não se adequam, inclusive com conduta técnica e ética totalmente inadequada, que nós estamos comunicando aos devidos conselhos de classe. Tá? Então, assim, quiser conversar, nós estamos abertos. Nossa política foi aprovada no Conselho, nós fizemos N audiências públicas, fomos aos 10 distritos discutir com a comunidade. Nos 10 nós fomos aprovados. Fizemos uma audiência pública grande, aberta. Agora, as pessoas se jogam no chão porque perdem um argumento, que vão na frente da rua, ou bloqueiam a rua na frente da secretaria, porque não concordam com o argumento e não têm argumento melhor, desculpe, aí é difícil da gente conversar, com todo o respeito a essas pessoas e ao seu trabalho, vereador Goura. Mas há muita manipulação, inclusive levando pacientes que não têm a mínima condição, que quem está em tratamento com transtorno mental ou com uma dependência química, sendo levado para uma audiência que não sabe nem por quê, nem para quê, e usado, isso para mim é uma infração ética gravíssima. Mas isso está sendo tomadas medidas nos devidos fóruns aí. E o Ministério Público tem nos acompanhado para e passo, e o nosso Conselho Municipal de Saúde. As comunidades terapêuticas foi aberta. Agora, no dia 25 de abril, o Ministério da Saúde, junto com a Senad, abriu para inscrição das comunidades terapêuticas. Obviamente, a partir desse processo, nós vamos acompanhar, porque há uma modificação em curso, né? Com relação a isso, nós temos interesse em articular com esse trabalho das comunidades terapêuticas, porque elas têm um peso também importante nessa área. Então, à medida que o Ministério da Saúde, junto com a Senad, definirem claramente, nós vamos acompanhar o que for a diretriz nacional e não teremos nenhuma dificuldade com isso. Mas eu acho, vereador Moura, nós precisamos discutir muito melhor a questão e o nosso compromisso é melhorar a assistência, pode ter certeza disso. Em nenhum momento queremos prejudicar ninguém. Tá? Só não vou concordar com o uso indevido, como alguns profissionais têm feito, inadequadamente. Lamento. Grata secretária, deixa eu só fazer uma comunicação. Nós temos até 11h31 para finalizar. Na sequência, vereador. Desculpe, eu acabei... com relação ao Pierre colocou, e eu quero colocar aqui, nosso compromisso é a manutenção de todos os medicamentos, insumos e materiais. E, vereador Pierre, nós temos estoque regulador. Você não tem ideia a minha alegria, porque
nós conseguimos ter estoque regulador na Secretaria Municipal, graças a essa gloriosa equipe da saúde que trabalha incansavelmente. Então, não é para faltar, porque a gente sempre tem um na prateleira, um no estoque e um chegando, coisa que a gente não tinha o ano passado. Infelizmente, nós encontramos a Secretaria realmente numa situação muito grave. Então, inclusive nessa greve dos caminhoneiros, por incrível que pareça, nós temos um estoque regulador que nos dá fôlego aí de 15 dias, né? E isso dá muito segurança para o trabalho de todas as nossas equipes. Então, não falta nada. Só para informar, nossa audiência vai até 11h31. Eu tenho mais um vereador inscrito, que é o vereador Ezequias. Por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Parabenizá-la pelo trabalho que a senhora vem fazendo frente à Secretaria de Saúde. Não temos do que reclamar. A saúde tem seus problemas, tem ainda algumas dificuldades. A senhora sabe, muitas vezes ligamos pedindo questão de UTIs e tantas outras coisas, que a gente sabe que existe ainda algumas necessidades, mas é possível ver, sim, que a senhora vem fazendo frente à Secretaria, e já começou com o doutor Baracho a mudança, e agora com a senhora também. Só quero falar sobre a questão das CTs, até porque sou presidente da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas. Não consigo entender essa colocação do vereador Goura, que parece que uma perseguição com a questão das comunidades terapêuticas. Eu não tenho comunidade terapêutica, não sou dono de nenhuma, mas sei do trabalho que as comunidades fazem e que a cidade contribui muito pouco com as comunidades terapêuticas, perto do trabalho que lhe é feito. Vereador, Zezinho. Queria um direito de resposta, vereador. Entendo que nós precisaríamos fazer mais. E a senhora disse, eu quero parabenizá-la pela sua colocação, de que a Senad está abrindo esse espaço, até porque não havia, até aqui, no governo que a senhora tem feito até aqui, não existe parceria com as comunidades terapêuticas. Né? Não tem nenhum recurso sendo gasto do município com as comunidades terapêuticas. E nós entendemos que há necessidade. Eu tenho cobrado isso do prefeito, cobrado isso do secretário de governo, e já até comentei com a senhora uma certa vez que a senhora esteve aqui, da necessidade de que a secretaria tivesse esses convênios. Se gasta muito nos CTs, nos CAPs, e como a senhora disse, muitas vezes em condições como a senhora mesmo falou, onde o próprio terapeuta que devia dar exemplo está lá bebendo, fumando e outras coisas ali que contribuem para que haja uma piora daquela pessoa. Mas eu quis fazer um contraponto com a fala do vereador, porque a cidade não tem contribuído, infelizmente, e entendo que há necessidade de que se contribua. Obrigado, parabéns. Obrigada, vereador. Nós temos um último agora inscrito, o vereador Zezinho. Quero parabenizar a secretária e toda a sua equipe pelo maravilhoso trabalho. E minha pergunta queria que a secretária comentasse um pouquinho sobre a UPA-SIC, que eu já estive conversando com a secretária, mas queria que ela falasse aqui para todos. Assim, vereador, o processo... Nós qualificamos 8 organizações sociais, saiu o decreto, acho que dia 12 de abril, 14, não lembro bem, por essa aí, e nós abrimos o processo para, que aí é técnica e preço. Nós qualificamos na técnica 4 empresas concorreram, 3 foram qualificadas para apresentar propostas financeiras, mas essa empresa que foi desclassificada entrou com um recurso. Ela não aceitou que ela foi desclassificada, e isso a legislação é de lei, não é uma coisa que a gente possa diminuir os prazos, é 15 dias entre a gente responder o contraponto, enfim, a questão. Então, provavelmente, se não tiver mais nenhum atraso, a gente, na segunda quinzena de junho, estará com a UPA aberta lá na SIC. Mas estamos trabalhando diretamente em cima desse processo para que essa UPA venha a ser aberta o mais rápido possível. Bom, senhores vereadores e vereadoras, eu iniciei a minha fala nessa audiência pública tratando do compromisso que a secretária tem. Então, a questão do direito de resposta, e um outro vereador queria se manifestar, e eu, infelizmente, devo encerrar agora a nossa audiência. Então, oficialmente, encerro aqui
a audiência pública, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, demais autoridades, muito especialmente a equipe da Secretaria, a secretária Márcia Sulac, e até a próxima audiência, secretária. Muito grata a todos.